Olá, gente, bem-vindo de volta aqui nas minhas aulas. Bom, aqui me chamo Jackson, como vocês já sabem, e hoje eu vim trazer um tema um pouco mais diferenciado do que a gente já vinha debatido antes, porque antes a gente só vivia falando sobre os gêneros textuais e tal. Hoje a gente puxa para um lado um pouco mais avançado da língua portuguesa, que já é o lado da literatura. E a gente começa por onde? A gente começa pelo Renascimento. E o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento muito importante de uma ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Moderna. Enfim, a passagem do Renascimento dentre esses duas épocas, a Idade Média e a Idade Moderna, se deflagrou como uma passagem. Eles passaram dentre essas duas épocas, em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval. O Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais da sua época. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval, porque ele não rompe com a Idade Média. Ele simplesmente, como é que se diz? Apresenta novos interesses que já se propaga na Idade Moderna, né? Aqui eu trouxe algumas características do Renascimento, que uma das quais se figura a razão, que de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ou seja, eles faziam um movimento, acreditavam naquilo e que a manifestação do espírito humano colocava o indivíduo mais próximo de Deus. A mesma coisa a gente pode relacionar os cristãos hoje quando vão na igreja, os evangélicos vão lá, faz o culto, faz a missa. Eles tentam se aproximar mais de Deus dessa forma. A mesma coisa acontecia lá no romantismo, quando ele tinha esse pensamento de renascença. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava razão a um dom concedido por Deus, chamado de neoplatismo. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas ou humanismo. Tal característica representava-se na reprodução de situações de cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, que era o naturalismo. Ele sempre... o realismo e o naturalismo, eles se baseavam em um só movimento, porque o realismo trata exatamente isso, o natural, o ser natural, o ser humano mais natural, o naturalismo, como se diz aqui. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento, o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica ou classicismo. O classicismo é outra era, onde a gente vai estudar um pouco mais à frente, não agora, mas que também tem grande referência e se refere muito a esse período do Renascimento. O Renascimento, ele, por sua vez, sofreu alguns impactos e que a gente, os percussores da época, sentiam que, ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança de posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa toda preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou
valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental. Muito interessante esse tema para a gente debater um pouco em sala de aula, da gente fazer questões. Você agora que está aí assistindo essa aula, era bom você pegar um livro, colocar no tema do Renascimento e pegar alguma atividade pronta, alguma atividade já elaborada, ou você pode aproveitar lá na plataforma do Kahoot, que é uma das plataformas de educação de metodologia ativa. Você pode muito bem ir lá agora e fazer algumas atividades correlacionadas a esse tema. Lembrando que o Renascimento e naturalismo se trata basicamente da mesma coisa. É só por uma questão de assimilar melhor que a gente usa o Renascimento. Mas o Renascimento e o naturalismo se identificam da mesma forma. Porque é como se o Renascimento buscasse a forma mais natural de se viver. Entendeu? Bom, essa aula fica por aqui. A gente se vê na próxima aula.